Boa noite a todos. Boa noite, professor. Gustavo. Tudo bem? Beleza, tranquilo? Joia. Experimenta e ver se está certo a possibilidade de compartilhar a tela, se está funcionando direitinho aí. Ok, a função aqui está legal. Tá, né? Chat. Também acho que está tranquilo, sim, Tranquilo, não vai né? ter problema, não. Beleza. Ok, vamos lá, então. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, Milene. Tranquilo aí, gente? Tudo beleza? Gustavo, essa aula já está sendo gravada, eu não preciso acionar aqui não, né? Não, eu já programei, toda vez que eu já abro a sala, ela já abre gravando. Já abre gravando, ok, Isso, então. aí eu termino a aula, eu já passo ela para o YouTube e mando para o Diego. Tranquilo, é porque eu estou acostumado, quando eu programo, eu já venho aqui gravando, então eu vi o botãozinho aqui, está tudo bem, então. Ok. Obrigado. Vamos iniciar nosso trabalho. Maria Eduarda, vai, passamos bem, né? Trabalhando, feito condenado. Estamos aqui preparando tudo. Obrigado por perguntar, Maria Eduarda. Boa noite, Larissa. Tudo tranquila? Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela. Eu gostaria que alguém me desse um ok. Se compartilhou, está tudo direitinho. O áudio. Tá tudo ok, Salim? Ah, ok, obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, pessoal, seguindo, a gente tinha parado nesse exercício número 7, tem mais 2 exercícios para a gente fazer. Nós vamos, então, partir para tipos de entalpia. Nessa questão número 7, da reação do CH4, 2O2, da CO2 mais 2 águas, aqui no caso é uma reação de combustão, toda reação de combustão você tem combustível mais oxigênio, que é o comburente, né? Sempre o oxigênio é o comburente. Sem ele não tem combustão. Aí nós temos produção de CO2 e água, então isso aqui é uma combustão completa. Chamamos de combustão completa toda reação de combustão que apresenta como produtos únicos dióxido de carbono e água. Aí a incompleta, Salim, como é que seria? A incompleta, a gente não tem como prever muito seus produtos, vai depender do combustível, como ele está, a situação dele. Mas um dos produtos mais comuns na combustão incompleta é a presença do monóxido de carbono, carbono em forma de fuligem e alguns óxidos, às vezes, de nitrogênio, porque no motor a explosão, né, de automóvel, quando a válvula de admissão abre e entra o ar para fornecer oxigênio para a combustão, entra junto o nitrogênio, não tem como separar. Aí o nitrogênio, na alta temperatura, pode reagir com o oxigênio ali e formar alguns óxidos de nitrogênio também. Então, nós trabalhamos aqui
e a obrigação de vocês saberem montar uma equação de combustão completa sempre. Combustível mais O2 dá CO2 mais água, sempre assim, e o balanceamento. Essa reação está dizendo que libera 220 quilocalorias por mol. Então, da reação de combustão do metano, conclui-se que, letra A reação é endotérmica. Claro que não, né? ΔH negativo, a reação é exotérmica. Letra B. A combustão de 48 gramas de metano absorve 660 quilocalorias. Absorve, a reação é exotérmica. Então, pode queimar o tanto de metano que quiser, independente da quantidade queimada. Ela está liberando calor e não absorve. Toda combustão é reação exotérmica. Letra C. A combustão completa de 32 gramas de metano necessita de 2 litros de O2 nas condições normais de temperatura e pressão. Quando a gente fala condição normal de temperatura e pressão, não tem nada de normal, lembre-se disso, isso é uma enganação. Essa condição é de 0 graus Celsius em 1 atm. 0 graus Celsius, para nós, não é normal. Quem chamou isso de normal deve morar no Alasca, né? E aí, quando dá 0 graus Celsius, ele já vai na praia para tomar um sol. Quem vive o tempo todo a 50 graus Celsius negativo, 30 graus Celsius negativo. Condição normal de temperatura e pressão, lembre-se, não tem nada de normal. É 0 graus Celsius no ATM. Muita gente cai e adota isso aqui como sendo 25 graus Celsius, porque a condição normal é 25 graus Celsius. Não. O 25 graus Celsius é condição ambiente de temperatura e pressão. Então, cuidado com isso. Vamos ver se o que ele está afirmando aqui é verdadeiro. Na letra C. Está aqui a reação de combustão do metano, né? Ele está afirmando que 2 litros de oxigênio para queimar 32 gramas de metano. Bem, vamos ver quantos litros, então, de oxigênio na CNTP eu preciso para queimar 32 gramas de metano. Isso é um cálculo estequiométrico. Ok? Eu pus o 32 debaixo do CH4 e o volume debaixo do O2, que são as duas substâncias a quem ele se referiu na afirmação C. Ok? Desce o 1. O 1 é o coeficiente estequiométrico do metano na reação. Aqui eu vou pôr o equivalente do mol em gramas. Aqui eu desço o 2, vou colocar o equivalente do mol em litros. Está aqui, ó, para a gente lembrar. A equivalência do mol. Mol, o que é? Mol é quantidade de matéria. Quando eu falo quantidade de matéria, posso substituir esse mol por qualquer grandeza que se refere à medição de quantidade de matéria equivalente a ele. Então, em termos de número de partícula, 1 mol de matéria corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Eu digo partículas, podendo ser átomo, molécula, íons. Átomos, moléculas ou íons, depende do que está trabalhando. Então, 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades dessa qualquer coisa. Qual é a massa de 1 mol? A massa de 1 mol é a massa molar da substância, que é a massa molecular expressa em gramas. Qual é o volume ocupado por 1 mol de gás? De gás, importante lembrar que é só para gás, a gente usa volume. Na CNTP, o volume de 1 mol é 22,4 litros. Na CATP, condição ambiente de temperatura e pressão, o volume ocupado é de 24,5 litros. Às vezes, os exercícios arredondam isso para 25, para facilitar a conta para o aluno. Então, aqui no lugar do mol, eu vou colocar a massa molar, que aqui está em massa, então eu tenho que usar massa. E aqui para o oxigênio, como aqui é volume, na CNTP, eu vou usar aqui 22,4 litros. Vamos calcular a massa molar do CH4 primeiro. Carbono tem massa 12, oxigênio tem massa, hidrogênio tem massa 1, multiplica 12 vezes 1 dá 12, 1 vezes 4, 4,
somando tudo, vai dar 16 gramas por mol. Então, aqui, ó, massa molar, corresponde a 1 mol. Então, eu coloco 1 multiplicando vezes 16 gramas. Aqui. 2 mol, mas é volume na CNTP, então eu uso o 22,4. Está aqui, pronto. Minha regra de 3 está prontinha para calcular o x. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter x igual a 32, que multiplica 2 vezes 22,4, dividido por 16. Isso vai dar 89,6 litros. Passou longe de 2, né? Ele está afirmando que a combustão de 32 gramas de metano necessita de 2 litros de oxigênio na CNTP. Errado. Necessita de 89,6 litros de oxigênio. Letra D. A combustão de 160 gramas de metano libera 220 quilocalorias. Aqui, ó, 220 quilocalorias são liberadas na queima de 1 mol de metano pela equação. E 1 mol de metano, a gente acabou de calcular a massa dele aqui, ó, 16 gramas por mol. Então, a queima de 16 gramas é que libera 220. Aqui, ó, 16 gramas queimados libera 220. 160 gramas vai liberar 10 vezes mais, menos 2.200 quilocalorias. Errado o item D. Sobrou a letra E para salvar o exercício. A combustão de 32 gramas de metano libera 440 quilocalorias. Então, está aqui 16 gramas, que é 1 mol, né? 1 mol, olha aqui, ó, 220 quilocalorias por mol. O mol do metano pesa 16 gramas. Então, queimando 16 gramas de metano, que é 1 mol, libera 220. Queimando 32 gramas de metano, libera X, vai dar o dobro. Né? Dobro, 32 é o dobro de 16, 440. Letra E é a alternativa correta dessa questão 7. Temos mais uma questão que envolve gráfico. Eu creio que esse exercício está na listinha que eu mandei para vocês. A figura representa as etapas de produção de NaCl sólido a partir das substâncias sódio sólido e cloro gasoso. Então, aqui, ó, sódio sólido, cloro. Aqui faltou um 2 na figura. Eu acho que no material de vocês também deve estar faltando, viu? Faltou um 2. Aqui é meio de Cl2. Agora que eu reparei, não tinha reparado. Então, Na sólido mais meio de Cl2 dá NaCl sólido. Esta é a reação, produzindo cloreto de sódio sólido a partir de sódio sólido e cloro Cl2 gasoso. Em qual das etapas representadas na figura, uma substância simples passa por mudança de estado físico? Qual o nome dessa mudança de estado? Calcule o valor de X, esse X aqui, ele quer o ΔH dessa reação. Classifique a reação de produção do NaCl sólido com base na variação de energia, né, envolvida no processo. Vamos passar para outra tela aqui. Primeiro, respondendo à pergunta, tem uma pergunta aqui. A quebra de uma ligação é endotérmica, tá? Sempre que uma ligação é quebrada, presta atenção, ela é exotérmica para quem quebra. Ela é endotérmica para quebrar. Eu gasto energia minha para quebrar alguma coisa. Então, quando você quebra alguma coisa, essa coisa absorve energia, tá? Sempre. Quebra de ligação é um processo endotérmico. A formação de uma ligação é que é um processo exotérmico. Então, você imagina lá aquelas pecinhas do brinquedinho da Lego, né? Quando você encaixa uma peça na outra, como se fosse uma ligação formando, está liberando energia. Quando você separa uma peça da outra, você está quebrando a ligação, aí ela está absorvendo energia. Beleza? Bom, a primeira pergunta, então, em qual das etapas representadas na figura
uma substância simples passa por mudança de estado físico. Aí a gente tem aqui as etapas enumeradas, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter que observar. Aqui eu tenho, na etapa 1, sódio sólido, passando para sódio gasoso. Aqui eu tenho gás, gás, não mudou de estado, gás, gás, não mudou de estado, gás, gás, não mudou de estado. Aqui eu tenho reação química formando alguma coisa sólida, não é uma transformação de estado. Aqui eu tenho uma reação química. Então, a transformação, a mudança de estado que se observa é aqui, ó, na etapa 1. O sódio sólido passando para sódio gasoso, direto. Isso é uma sublimação. Então, ele pediu em qual etapa? Na etapa 1, e o nome da transformação é sublimação, quando se passa do estado sólido para o estado gasoso direto, sem passar pelo estado líquido. Então, a pergunta A está respondida. Pergunta B. Calcule o valor de X, esse X aqui, ó. Ele quer que calculemos esse X. Bem, Na sólido, meio de Cl2 gasoso. Eu tenho aqui Na sólido, meio de Cl2 gasoso. Isso daqui, o Na, para virar Na sólido, Na gasoso, absorveu 107,3 kJ. Meio de Cl2, para virar Cl gasoso, absorveu 122 kJ. Sódio gasoso, para liberar um elétron, absorveu 495,8 kJ. Então, essas setinhas em vermelho que veio no gráfico, ele veio desse jeito, não fui eu que coloquei, está indicando a absorção de calor. Aí chega aqui em cima, depois começa a liberar calor. Temos uma pergunta. Essa reação global você encontrou por lei de Hess? Não, o exercício que deu ela. Eu não encontrei nada, tá? Foi o exercício que deu ela pronta assim. Ele quer que eu saia do Na sólido, no cloro gasoso, e chegar até aqui, que é o NaCl sólido. Ok? Foi dada, isso mesmo. Então, absorveu até chegar aqui em cima, depois desceu. Desceu liberando 348,6 kJ para o cloro ganhar um elétron, liberou isso aqui. Depois, juntou o sódio iônico com cloro iônico, viraram NaCl sólido, liberando 787 kJ. Ele quer esse intervalo aqui, ó. Ele quer esse ΔH. Isso aqui que é o valor de X. Eu tenho o valor disso tudo aqui sendo liberado. E eu tenho o valor desse pedaço aqui sendo absorvido. Eu somo tudo que absorveu, depois eu tiro tudo que liberou. Absorveu, absorveu, absorveu até chegar aqui em cima, depois liberou, liberou, até chegar aqui embaixo. O total absorvido seria essa seta aqui. 107,3 mais 122 mais 495,8. Dá 725,1 kJ. Então, absorveu isso tudo. Aí, aqui, eu vou somar agora tanto que liberou. Eu tenho 348,6 com 787. Isso dá 1.135,6. Do total que absorveu, eu tiro o total que liberou, eu vou observar que 725,1 menos 1.135,6, eu vou ver que liberou um saldo de 410,5 kJ. Essa setinha aqui, então, ela vale 410,5 kJ. Negativo porque veio daqui para cá, de cima para baixo. Pode fazer também, a ideia que eu falei para vocês, segmento de reta. Você tem segmento de reta, esse segmento aqui total, e tem esse segmento aqui total. Sem sinal, esquece do sinal. Pega o maior, subtrai o menor, você tem esse intervalo.
Como é de cima para baixo, põe o sinal de menos. Pronto, menos 410,5. Quando necessário o cálculo, sempre será endo menos eq? Não, depende. Depende. Aqui o gráfico eu peguei subindo, né? Eu peguei o começo e fui andando. Pode ser que o começo dê mais, dê descendo, depois voltou a subir, né? Então, segue um caminho. Ok, Zé Flávio? Segue um caminho. Aqui eu segui porque o começo foi aqui e terminou aqui. Se ele tivesse começado nesse patamar de baixo e terminado nesse aqui, eu teria pego o negativo total, depois subtraído o positivo. Ok? Bem, essa parte, creio eu que... Perdão, aqui ele pediu para classificar se a reação é endotérmica ou exotérmica. Exotérmica, pois o valor de ΔH é negativo, né? Menor que zero. Ok. Essa parte termina, agora nós vamos entrar com um tipo de entalpia. Tipos de entalpia. Pessoal, você perguntar para mim assim, quantos tipos de entalpia tem? O tanto de tipos de reações que tem. A entalpia sempre carrega o nome da reação que ela está envolvida. Então, você tem, por exemplo, uma reação de saponificação. A entalpia envolvida é a entalpia de saponificação. Você tem entalpia de uma reação de oxidação. A entalpia envolvida é uma entalpia de oxidação. E assim vai. Nós interessamos por 4 tipos de entalpia. A primeira delas, entalpia de combustão. É simples saber que a quantidade de calor envolvida numa reação de combustão, quando 1 mol de substância está queimando, nós chamamos de entalpia de combustão, desde que esteja no estado padrão, 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, e se tiver substância simples envolvida, como oxigênio, por exemplo, que é o comburente, tem que usar sempre o O2, nunca o O3. Substância simples no estado holotrópico mais comum está. Não é difícil a gente lembrar disso. A entalpia de combustão é a entalpia envolvida na combustão de 1 mol de substância, nas condições termoquímicas, que é o estado padrão. O negócio é você identificar uma reação de combustão. Substância mais O2, dá CO2 e água. Muitos exercícios não trazem a reação de combustão para você. Então, é importante que você tenha noção da montagem de uma equação de combustão. Uma equação de combustão para outra, o que muda? Só o combustível e o balanceamento. É sempre assim, combustível, O2, CO2, água. E o balanceamento muda. Exemplo. Eu tenho aqui C2H6 mais O2 dá CO2 e água. Eu tenho glicose mais O2 dá CO2 e água. Você vê que o estilo é o mesmo. O modelo de reação é o mesmo. O que mudou foi o combustível e o balanceamento. É esse cuidado que você tem que tomar. Na queima de 1 mol de etano, são liberados 1.560 kJ por mol. Então, esta é a entalpia de combustão do etano. É a quantidade de calor envolvida na queima de 1 mol, aqui, 1 mol de substância no estado padrão, que é 25 graus Celsius, 1 atm, e substância simples no estado alotrópico mais comum e estável. Aqui a glicose queimou, liberou 1.257 kJ por mol. Então, a entalpia de combustão da glicose é de 1.257 kJ por mol de glicose. Está aqui 1 mol de glicose. Então, sempre a entalpia de combustão é em função de 1 mol de substância queimada. E a reação de combustão sempre obedece o modelo. Combustão completa. Substância mais O2, dá CO2 e água.
e faz o balanceamento. Segundo tipo de entalpia é a entalpia de neutralização. É a quantidade de calor envolvida na neutralização de um molde ácido por um molde base no estado padrão. Quando eu falo neutralização, é o nome dado a toda a reação entre um ácido e uma base. Ácidos neutralizam bases, bases neutralizam ácidos. Reação de neutralização é sempre esse modelo também. Ácido mais base dá sal e água. Tem uma pergunta? Como seria a combustão incompleta? A combustão incompleta, o que eu disse agora há pouco, nós não temos como prever os produtos de uma combustão incompleta, Bia. Porque a combustão incompleta, ela tem, além do CO2 e do H2O, pode vir monóxido de carbono, carbono em forma de fuligem. Se o combustível que está queimando está contaminado com enxofre, pode liberar óxidos de enxofre. Óxidos de nitrogênio é certeza que tem, porque toda a admissão de ar que entra para a queima do combustível tem nitrogênio no ar, ele acaba reagindo com oxigênio, formando óxidos de nitrogênio. Então, a gente normalmente não prevê. Se o exercício, presta atenção, se o exercício quer que você explore alguma reação de combustão incompleta, ele vai dizer para você, além do CO2 e água, percebeu-se a produção de monóxido de carbono, por exemplo. Ele vai dizer para você quais os produtos que estão formando além da água e do dióxido de carbono. Então, a princípio, combustão incompleta, você não sabe montar. O que você tem que saber montar é a completa. Substância mais O2 dá CO2 e água. E se ele quiser a incompleta? Ele fala para você o que vai ter de produto além do CO2 e água. Ele tem que falar. Ok? Bem, a variação de entalpia pode ser constante na neutralização? Pode, desde que as duas espécies sejam fortes. Aí eu tenho uma entalpia quase que a mesma, porque, veja bem, deixa eu mostrar o exemplo aqui. O que é uma reação de neutralização, Karen? Reação de neutralização é o H+ reagir com o H-. Todo ácido tem H+, toda base tem OH-. Então, sempre a reação de neutralização ela vai ter um ΔH próximo de 13,7 quilocalorias. Mas isso, quando o ácido é forte, e a base também é forte. Agora, quando um é fraco e o outro é forte, pode acontecer uma variação perceptível nesse valor. Tá? Então, a reação de neutralização ela é uma reação entre H+ e OH-. Não há de quê, cara? Obrigado, eu. A reação entre H+ e OH- é sempre a mesma. Qualquer que seja o ácido, qualquer que seja a base, o H+ do ácido vai vir reagir com o H- da base. Por isso que o valor é praticamente o mesmo para as reações de neutralização, principalmente quando o ácido e a base são ácidos e base forte. Entalpia de formação. Essa é a entalpia importante. É a quantidade de calor envolvida na formação de um mol de substância no estado padrão. O que é reação de formação? Presta atenção que aqui nós temos. Reação de formação é quando você tem nos reagentes duas ou mais substâncias simples. Então, A mais B mais C mais D, substâncias simples. E no produto, uma única substância composta. Então, A reagiu com B, virou AB, uma substância única. A reagiu com B, reagiu com C, virou ABC, uma substância única. Isso é reação de formação. No reagente, sempre substâncias simples, duas ou mais, no produto, uma única composta. Exemplo aqui. Aqui.
H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, eu tenho duas substâncias simples, formando uma única substância composta. Isso é uma reação de formação. A entalpia de formação é a entalpia envolvida na formação de 1 mol de substância no estado padrão. Aqui eu tenho carbono grafite, mais hidrogênio gasoso, mais oxigênio gasoso, 3 substâncias simples. Viraram todas elas uma única substância composta, C6H12O6. A entalpia de formação da glicose é 2.820 kJ liberados para cada mol de glicose formado. Então, esteja atento. Entalpia de formação. Primeiro, o que é uma reação de formação? É quando você tem nos reagentes 2 ou mais substâncias simples, no produto uma única substância composta. A entalpia envolvida na reação de formação é entalpia de formação. Sim? Por gentileza, essa entalpia, eu que vou ter que descobrir ou ela vai ser dada no problema? A entalpia de formação ela é dada no exercício para calcular a entalpia de uma reação. Joia? Sempre assim. Veja bem. Está vendo essa entalpia dessa reação, né? Menos 286 kJ. Nós falamos lá atrás, nós falamos entalpia de substância simples no estado padrão é 0. Então, essa entalpia envolvida nessa reação é a entalpia da água. O O2 e o H2 convencionou-se, né? Lembra que nós falamos? Combinou-se que seja 0, para ter um ponto de partida. Então, a entalpia de formação é uma entalpia normalmente dada no exercício para a gente fazer uso dela para calcular a entalpia de uma reação. Sim, muito a entalpia obrigada. de formação, a entalpia de ligação, né, são 2 tipos de entalpia que o exercício fornece para você usá-las para calcular a entalpia de uma reação qualquer. Certinho? Muito obrigada. De nada, meu amigo. Aqui, ó. Cálculo da variação de entalpia de uma reação usando a entalpia de formação. A regra é essa. Variação de entalpia de uma reação é a entalpia total final, que é dos produtos, menos a entalpia total inicial, que é os reagentes. Toda reação começa nos reagentes e termina nos produtos. Então, eu tenho entalpia total final, que é dos produtos, menos entalpia total inicial, que é dos reagentes. Vamos ver um exemplo aqui. E aqui a gente tem uns 5 exercícios para resolver, explorando essa parte, variando, né, o que pede em cada exercício, para a gente ficar bem ligado nisso aqui. Dada a reação de combustão do propano, tá? Aqui a reação de combustão do propano, e dadas as entalpias de formação, tá vendo? Entalpia de formação, quer dizer, aquela reação de formação do propano libera 24,9 quilocalorias por mol de propano formado. Aquela reação de formação do CO2 gasoso libera 94,05 quilocalorias por mol de CO2 formado. E aquela reação de formação da água, né? H2 mais meio de O2 e tal, libera 68,3 quilocalorias por mol. Por favor, esteja atento. Alguém pode pensar que houve um erro. No slide anterior, deixa eu voltar, a entalpia de formação da água foi dada em quilojoule por mol, por isso que aqui é diferente, viu? Por isso que aqui deu 286. Esse valor de 286 é o valor que tem no próximo, 68,3, que ele deu aqui, multiplicado vezes 4,18. E face alguns arredondamentos de vez em quando. Então, lá foi em quilojoule por mol, aqui é em quilocalorias, por isso que são diferentes. Bem, ele me deu a entalpia de formação das substâncias propano, dióxido de carbono e água. E pede para calcular o ΔH da reação. Observe que ele não me deu a entalpia do O2. E, de fato, não vai dar e não precisa.
Substância simples no estado padrão tem entalpia zero. Ele dificilmente vem um exercício que te lembre disso, então fique atento. Vamos tentar resolver aqui. Eu transportei as entalpias de formação para cá, a reação. Qual o procedimento? Eu gosto de orientar da seguinte forma. Faça primeiro a entalpia total dos reagentes para virar tudo um número só. Faça a entalpia total dos produtos para virar tudo um número só. Do que embolar tudo e jogar tudo na equação HP menos HE. Aí fica um monte de sinal de menos, de mais. Aí tem o menos da equação também. Vira um pandemônio. Você pode errar um sinalzinho, acabou, adeus, você errou o exercício inteiro. Então, faça assim, ó. Entalpia do propano, menos 24,9. Vem aqui e coloco menos 24,9. Do oxigênio, que é substância simples, entalpia zero. Do CO2, menos 94,05. Da água, menos 68,3. Tem uma pergunta aqui. Tem alguma explicação para substâncias simples não terem entalpia de formação? É aquilo que eu disse, é combinado. Não tem explicação. É combinado. Foi combinado que uma substância simples tem entalpia zero. Pronto. Isso é convencional. Agora, é claro, Maria Eduarda, é óbvio, se a matéria existe, se o oxigênio O2, que é uma substância simples, ele existe, a matéria, ele tem que ter uma entalpia, uma energia. Só que, como não tem como calcular a entalpia da substância simples, convencionou-se que ela seja zero para calcular, a partir disso, a entalpia das outras substâncias. Beleza? Ok. Eu tenho aqui, então, a entalpia do propano, 24,9 quilocalorias por mol. Como aqui tem um mol, desceu multiplicando. Do CO2, menos 94,05 quilocalorias por mol. Como aqui tem 3, desceu multiplicando. São 3 mol. A entalpia fornecida é sempre para 1 mol, né? Da água, menos 68,3, tem 4 mols, desce multiplicando. Ótimo. Aqui eu resolvo tudo, vai dar menos 24,9, né? Mais 0, menos 24,9. Pronto, eu tenho tudo aqui um número só. No produto, 3 vezes menos 94,05, 4 vezes menos 68,3. Menos, mais, menos, vai somar e conservar o sinal negativo. Pronto. Eu tenho um número único representando a entalpia dos reagentes. Eu tenho um número único representando a entalpia total dos produtos. Lidar com 2 números só na equação é muito mais simples do que enfiar isso tudo aqui dentro da equação HP menos HE. Aí agora eu venho com a equação. ΔH igual a HP menos HE. O HP, menos 555,35, né? O HP está aqui. O HR, menos 24,9. Não esquecer do menos da equação, viu? Cuidado. Vai ficar menos vezes menos, vai dar mais, vai dar uma subtração, conservando o sinal do maior. Menos 530,45 quilocalorias por mol. Então, esteja sempre atento a esse tipo de exercício. É um exercício simples. Você pode se atrapalhar no meio se for pegar todos os dados, enfiar direto aqui na equação. No lugar do HP, você pega e coloca aqui 3 vezes menos 94, mais 4 vezes menos 68. Aí coloca parênteses, depois coloca colchetes. Menos entalpia dos reagentes, menos 24,9, parênteses. Para resolver tudo aqui dentro, eu acho uma bobagem. Resolva primeiro na reação. Entalpia total dos reagentes vira um número só, entalpia total dos produtos vira um número, aí você vai lidar apenas com 2 números, lembrando que não pode esquecer o sinal de menos da reação. Vamos ver mais um.
O pentaborano 9, B5H9. É um líquido inflamável e, quando exposto ao oxigênio, pode explodir. A reação de combustão do pentaborano 9 segue representada pela equação. Está aqui, ó, pentaborano mais O2 deu óxido de boro mais água. Repare que aqui não deu CO2. Não deu CO2 porque não tem carbono no combustível. Agora, você teria a obrigação de saber disso? Não, ele vai te dar, nesses casos que destoam da combustão dos compostos orgânicos, composto orgânico mais O2 dá CO2 e água e faz o balanceamento, quem destoar disso, ele vai te dar a reação de combustão. Você não tem a obrigação de saber que vai produzir B2O3. Ok. Utilizando os valores de entalpia padrão de formação, tá vendo aqui, ó? Entalpia de formação ele está usando. Em quilojoule por mol para o B2O3, para a água e para o B pentaborano. Calcule o calor liberado por grama de pentaborano 9 e me deu as massas atômicas do boro, do hidrogênio e do oxigênio. Vamos lá. Aqui estão as entalpias de formação, aqui está a reação de combustão do pentaborano 9. Vamos colocar 1.263,3 debaixo do B2O3, está aqui, ó, BO3, B2O3, menos 285,8 debaixo da água, tá vendo? Aqui ele não arredondou para 286, como o exemplo que eu dei no outro quadro de formação. Ele colocou 285,8, ok? E mais 73,2, que é a entalpia de formação do pentaborano 9, aqui. Desce o 2, desce o 5 e desce o 9. Então, está aqui, ó, 2 multiplicando mais 73,2, 12 vezes 0. Pessoal, só para efeito didático, eu coloco sempre a substância simples zero e desço multiplicando. Na hora da prova, você não precisa ficar explicitando isso aqui, tá? Você não precisa. Eu coloco só para efeito didático, para lembrar você disso. Ó, nós não estamos pulando nada, aqui é 0. Desce o 5, 1.263 vezes 5, e aqui menos 285,5 é 0,8. Vamos ver se eu errei na conta. Aqui é 0,8, coloquei 5. Tá. Vai dar 146 mais 0. 140, tá vendo aqui, ó? Virou tudo um número só. Agora aqui, 5 vezes 1.263 e 9 vezes 285,5. Deixa eu ver aqui. Salim, sim. Ali no B2O3 não é 1.263,6? É 0,6. Aí fica 6.318. Aqui, ó, 6 e 8, né? Isso. Eu coloquei 3 e 5. Uhum. Deixa eu só refazer a conta aqui para ver se não deu tilt. Tá bom, 1.263, né? Nós falamos isso. vezes 5. Perdão. 1.263,3 vezes 5. 6.316,5. Certo? Eu fiz com esse número, não foi com esse, tá? 285,5 vezes 9. 2.669,5. Perfeito. Então, eu fiz com esses números aqui, e não com esse, não com 6 e 8. Fiz com 3 e 5, tá beleza? Seguindo, depois a gente corrige esse dado aqui, é questão de décimo. Aí pega esses dois números, negativo e negativo, né? Soma, vira um número só. Que maravilha. Eu tenho um único número, que é a entalpia dos produtos, um único número, que é a entalpia dos reagentes. Jogamos na equação. Menos 8.886, que é a entalpia dos produtos, mais 146,4, que é a entalpia dos reagentes. Com menos daqui, vai ficar menos. Menos alguma coisa, você soma e conserva o sinal. Né? Aqui deu menos 9.032,4 kJ. Cuidado aqui, ó. Não é quilojoule por mol de pentaborano 9, são 2 mols, tá vendo? A escolha desse exercício para chamar a atenção para esses detalhes.
Aqui a entalpia, não posso chamar ela de combustão ainda, porque ela não está em função de 1 mol, ela está em função de 2 mol. Dividindo ela por 2, aí sim eu tenho a entalpia de combustão do pentaborano 9, que é 4.516,2 kJ por mol. Sempre entalpia de combustão é em função de 1 mol de combustível, qualquer que seja ele. Por isso que eu tive que dividir por 2. Então, ele pediu no enunciado, calcule a entalpia de combustão do pentaborano 9. Se eu deixar isso aqui como resposta, incompleto, vai perder ponto. Menos 9.032,4 kJ é para 2 mols. Para 1 mol dividir por 2, dá esse valor aqui. Mas ele pediu para 1 grama de pentaborano. Para 1 grama de pentaborano. Vamos calcular a massa molar do pentaborano. 4.516,2 kJ para 1 mol. Vamos calcular a massa desse mol. P5H9. O boro ele deu para nós 10,8. Aí eu não podia arredondar para 11? Veja bem. Se ele te der a opção de você consultar uma tabela, se quiser arredondar, você arredonda. Agora, ele te deu no exercício 10,8, você usa o 10,8. 10,8 vezes 5, 54. 1 vezes 9, 9. Somando, vai dar 63 gramas por mol. Então, o que a gente escreveu aqui, 4.516,2 kJ liberados para 1 mol de pentaborano, nós estamos escrevendo a mesma coisa de outro jeito. Ao invés de 1 mol, estou colocando a massa desse mol. 4.516,2 kJ liberados para 63 gramas de pentaborano 9 para 1 grama X. Vai dar 4.516,2 dividido por 63. Menos 71,68 kJ por grama. Normalmente, quando a entalpia é dada em função de 1 grama da substância, o pessoal chama de poder calorífico da substância. Poder calorífico da substância. Então, eu tenho para o pentaborano 9, 71,68 kJ liberados para cada grama de pentaborano queimado nessa reação. Alguma pergunta? Ok? Tudo bem. Tá tudo certo, Salim. Que bom, obrigado. Obrigado, Bi. Vamos lá, então. Seguindo no trem azul. Foram-se os exemplos, agora vamos escolher algumas questões aqui para a gente trabalhar. Policlorobifenila, conhecido como PCB. Não é partido político, não, viu, gente? É policlorobifenila. É uma classe de compostos sintéticos aromáticos que foi extensivamente utilizada em fluidos refrigerantes para transformadores, capacitores e motores elétricos, devido à excelente propriedade dielétrica e estabilidade química. O descarte inapropriado de PCB no meio ambiente causa diversos problemas em função da alta toxicidade e longevidade no ambiente. Ele é estável, então ele fica muito tempo no ambiente. Os PCBs são agentes carcinogênicos para humanos e animais. A remediação de solos contaminados com PCB é bastante difícil, devido à alta estabilidade desses compostos. A incineração desses solos em temperaturas inferiores a 700 graus Celsius produz compostos voláteis perigosos, como as dioxinas. Dioxinas são ainda mais tóxicas e são agentes carcinogênicos e teratogênicos. A equação a seguir corresponde à reação de oxidação de 1,1-bifenila, 2,2,3,3 tetracloro. Entalpia de formação desse composto é 73,2 kJ positivo.
transformando em 2,378 tetracloro de benzeno P-dioxina, perde o fôlego falando o nome desse. A entalpia de formação libera 114,4 kJ por mol. A entalpia de formação da água nas condições da reação é menos 241,8 kJ por mol. Está aqui a reação. Está vendo? Esse é o primeiro composto, a oxidação do 1-bifenilatal e a formação do tetracloro de benzeno. Está aqui. A formação, ele deu a entalpia de água, a entalpia de formação desse composto, a entalpia de formação desse. Aqui é o oxigênio, entalpia, substância simples, é zero. Então, vamos lá. Calcule a letra A, né? Calcule a entalpia da reação ilustrada. Mostre como chegou ao valor. Bem, essas entalpias foram me fornecidas. O do oxigênio é zero. Como aqui só tem 1, não precisa multiplicar por nada, aqui também tem 1 e aqui tem uma água. A entalpia dos reagentes é somar esses dois, dá mais 73,2. A entalpia do total dos produtos também é a soma desses dois valores, que dá menos 356,2. HP, HR. Jogando na equação, eu tenho HP menos 356,2, HR mais 73,2. Esse menos vai fazer com que esse mais fique menos, soma e conserva o sinal, vai dar menos 429,4 kJ. Menos 429 kJ. Pode colocar por mol? Pode, porque tanto aqui quanto aqui tem 1 mol de cada substância. Pode colocar por mol. Se não colocar, está errado? Não, está tudo bem. A entalpia da reação é essa. Se quiser colocar por mol ou não colocar, não tem problema. Na letra B, essa reação é endotérmica. Se o ΔH é negativo, essa reação é exotérmica. Explique como se chega a tal conclusão. ΔH da reação é menor que 0. Não, a reação não é endotérmica. Esta reação é exotérmica, pois o valor da entalpia, né, é menor do que 0. Menos 429,4 kJ por mol. Perguntas? Está tranquilo? Essa parte é mais tranquilinha. Eu estou variando algumas coisas de um exercício para o outro para a gente pegar o máximo de casos possível. Na questão 2, durante a Segunda Guerra Mundial, o monóxido de carbono foi usado como combustível alternativo nos veículos para suprir a falta de gasolina. O monóxido de carbono era obtido em equipamentos conhecidos como gasogênios, pela combustão parcial da madeira. Nos motores dos automóveis, o monóxido de carbono era convertido em gás carbônico ao reagir com oxigênio. Liberava 57 quilocalorias por mol. Liberava. Ele pôs a palavrinha aqui. Sabemos que a entalpia do produto dióxido de carbono é menos 94 quilocalorias por mol. Pode-se afirmar corretamente que a entalpia de combustão do monóxido de carbono é. Então, ele está falando da combustão do monóxido de carbono. Está aqui, monóxido de carbono mais O2 dá CO2, só. É o que ele descreveu no texto. Meio para ficar balanceado. 1 mais 1 dá 2. Essa reação libera, né? Aqui, ó, gás carbônico. Ao reagir com oxigênio, libera 57 quilocalorias. Ok. Ele me deu a entalpia do CO2. Oxigênio 0. Ele quer a entalpia do CO. Aqui, deixa eu corrigir um detalhe, gente. Eu peguei esse exercício do jeitinho que ele veio na prova do vestibular. Aqui, olha, combustão. Aqui não está muito encaixado, não. Seria a entalpia de formação do monóxido de carbono. Entalpia de formação do monóxido de carbono. Essa palavrinha combustão ficou meio deslocada. E a combustão do monóxido de carbono é isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. O carbono
monóxido de carbono era convertido em gás carbônico. Ao reagir com oxigênio, libera 57. Então, isso aqui que é a entalpia de combustão do monóxido de carbono. Ele está pedindo a entalpia de formação do monóxido de carbono. Então, esse X aqui. Nós temos o ΔH, temos a entalpia do produto, falta a entalpia do reagente, porque esse aqui é zero. Entalpia dos reagentes, entalpia do produto. ΔH, HP menos HR. Então, o HP é menos 94, o HR é o X. E o ΔH? O ΔH é o menos 57. Menos 57 igual a menos 94, menos HR passa para cá positivo, menos 57 passa para cá positivo. A entalpia, então, do reagente é menos 37 quilocalorias por mol. O mais correto é dizer a entalpia de formação do monóxido de carbono é 37, menos 37 da letra A. Aqui, então, ele me pediu a entalpia de algum dos componentes da reação. Essa é a diferença do exercício. Então, nem sempre ele te dá a entalpia de formação. Eu acho que foi a Maria Eduarda que me perguntou, sempre vai dar a entalpia de formação, vai ter que calcular. Sempre dá. Agora, quando ele pede para calcular, ele te dá a condição, ele te dá o ΔH da reação, te dá a entalpia de formação de todo mundo e deixa só uma para você achar. E lembre-se, entalpia de formação tem que ser em função de 1 mol. Se aqui eu tivesse 2 mols de CO, eu teria que dividir o resultado por 2 para poder ser uma entalpia de formação. Entalpia de combustão, o nome dela já diz, em função de 1 mol. Entalpia de formação, em função de 1 mol. Entalpia de neutralização, em função de 1 mol. São detalhes que podem comprometer. Terceiro exercício aqui. Atualmente, a grande produção de lixo tornou-se um problema mundial, pois o tratamento inadequado pode acarretar sérios problemas na área de saúde pública, em virtude de facilitar o ressurgimento de diferentes epidemias a partir do contato humano com materiais contaminados, né? Parece que estamos vivendo uma delas, nem epidemia, né? Pandemia já. Visando diminuir esse contato com o lixo, um dos métodos de tratamento pode ser o aterro sanitário. Os gases produzidos em um aterro sanitário podem ser reutilizados como fonte de energia, o tal do biogás, diminuindo, assim, o consumo de fontes de energia não renováveis. Sabendo que o metano é o principal componente do biogás e que sua reação de combustão é essa. Metano mais O2 dá CO2 e água. A entalpia na qual as entalpias de formação, está vendo? A entalpia de formação padrão. Para o metano, menos 17,9 quilocalorias por mol. Para o CO2, menos 94,1. No outro exercício, esse valor foi menos 94,05. Varia um pouquinho de um para outro. Às vezes, o cara arredonda ou deixa de arredondar, mas é muito próximo. Água, menos 68,3. Já aqui foi o mesmo. Assinale a alternativa corresponde à variação da entalpia ΔH da combustão completa de 98 litros de metano medidos na CATP. Atenção aqui. Ele quer a entalpia quando queima 98 litros de metano na CATP. Eu preciso, primeiro, achar a entalpia da reação. Que aí eu vou ter a entalpia de combustão de 1 mol de metano. Depois eu vou responder realmente o que ele quer. Metano, entalpia, CO2 e água. Aqui estão as alternativas e aqui está a reação. Debaixo do metano, menos 17,9. Aqui é zero. Debaixo do CO2, menos 94,1. E para a água, menos 68,3. Não esquecer de descer os coeficientes multiplicando sempre. Tudo aqui vai dar menos 17,9. E aqui vai dar menos 94 mais 136,6. Isso vai dar menos 230,7. Entalpia de reagente, entalpia de produto, joga na equação, HP menos HR. A entalpia dos produtos, 230, do reagente, 17,9.
Menos com menos vai dar mais. Subtrai, então, e conserve o sinal do maior. No caso aqui, vai dar menos 212,8 quilocalorias por mol. Não cheguei no que ele pediu. Eu estou preparando agora. São 212,8 quilocalorias liberadas na queima de 1 mol de metano. 1 mol de metano, na CATP, 24,5 litros. Naquele outro exercício, eu tinha mostrado a equivalência dele. 1 mol de gás na CATP, 24,5 litros. Se o exercício tivesse me dado volume molar na CATP 25 litros, você usaria o 25. O exercício não falou nada, eu estou usando o que a gente tem de padrão, que é 24,5 litros. Então, ele libera esta quantidade de calor na queima de 24,5 litros, que é 1 mol. Queimando 98 litros, vai dar X. 851,2 kJ, 98 vezes 212,8 dividido por 24,5 vai dar negativo, liberando 851,2 kJ para os 98 litros queimados. Então, aqui envolveu uma estequiometria, mais ou menos, né? Uma teoria atômico-molecular. Posso avançar? Alguma pergunta, gente? Ok? Aqui. Tudo ok. Então, deu a alternativa. Deu a alternativa D, menos 851,2 quilocalorias. No exercício 4, ele te dá uma tabela e escreve aqui, ó, substância tal, entalpia de formação tal. Pronto. O motociclista foi de Salvador, Bahia, para a Feira de Santana, também na Bahia. Ele percorreu um total de 110 quilômetros. Para percorrer o trajeto, sua motocicleta Flex consumiu 5 litros de etanol, C2H5OH, cuja densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico, tendo um consumo médio de 22 quilômetros por litro. Então, cada litro de etanol, né, ele fez 22 quilômetros. É só dividir 110 por 5, vai dar esses 22. Com base nos dados de entalpia de formação de algumas substâncias, estão aqui, dadas na tabela, o calor envolvido na combustão completa de 1 litro de etanol foi em quilojoule, aproximadamente. Reação de combustão do etanol é essa. Substância combustível, mais O2 dá CO2 e água, e foi feito o balanceamento. 2 carbonos, 2 CO2, 6 hidrogênios aqui, dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6, né? Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais 3 oxigênios, 7. Do 7, tem um aqui no álcool, faltam 6. Dividido por 2, 3, está balanceado. Bem, a entalpia de formação de cada uma das substâncias foi dada, inclusive do oxigênio, aqui ele me deu, que é 0. Não é comum, mas ele deu. Então, está aqui. Menos 277,8 a entalpia do etanol, 393,5 do CO2, 286 da água. Desce o 3, desce o 2, multiplicando aqui. Tudo aqui vai dar menos 277,8. Tudo aqui vai ficar 787 negativo, 858 negativo. Total, 1.645. Eu tenho HR, tenho HP. Substituindo na equação, eu vou ter o HP menos 1.645, menos da equação, menos 277,8. Vai dar positivo aqui, a multiplicação. Subtrai conservando o sinal do maior, 1.367,2 quilocalorias por mol.
Agora, ele quer... A entalpia foi por litro? Deixa eu voltar, eu esqueci, desculpa. Ele quer completa por litro de etanol, isso mesmo. Então, por litro de etanol. Ora, aqui eu não posso usar CATP nem CNTP, porque o volume aqui é de um líquido. O álcool é líquido. Está aqui, ó. Na outra eu usei porque o combustível é gás. E você usa volume molar só para gases, CATP, CNTP. Agora, como o álcool, etanol, é um líquido, nós usamos a densidade que ele me forneceu. Se cada mililitro tem massa de 0,8 gramas, 1 litro, que são 1.000 mililitros, vão ter 800 gramas. São 0,8 gramas, 1 mililitro. 0,8 gramas por mililitro, é a densidade dele. Centímetro cúbico em mililitro é a mesma coisa. 1.000 mililitros, que é 1 litro que ele quer, pesa que tanto? Pesa 800 gramas. Então, vamos lá. Libera 1.367,2, está aqui o valor que a gente achou, para cada mol de etanol. Massa molar do etanol, vamos lá. 12 vezes 2, 24. 1 vezes 6, 6. 16 vezes 1, 16. Somando tudo, vai dar 46 gramas por mol. Então, libera 1.367,2 kJ para 1 mol, que pesa 46 gramas. Então, nós vamos escrever libera 1.367,2 para 46 gramas. Para 1 litro de etanol, que pesa 800 gramas. Para 1 litro, que são 800 gramas, X. 800 vezes 1.367,2, dividido por 46, vai dar 23.777,4 kJ. Nas alternativas, tem 23.780. Né? Aproximadamente ele pediu, e claro que isso aqui é negativo, porque está liberando calor. Então, está aqui mais um explorando densidade. Opa, temos uma pergunta. Boa noite, Guilherme. Você acha que esse tipo de questão vem mais em uma segunda fase ou até uma primeira? Olha, termoquímica, meu amigo, termoquímica, a gente não tem muito assim, muito palpite, não. Porque é um capítulo importante e eles gostam de explorar muito, principalmente Enem. E como sendo problema energético da sociedade, né? Então, torna-se, dá a ele uma importância muito grande. Pode vir tanto primeira quanto segunda fase. Eu já vi questões desse tipo, tanto em primeira quanto segunda fase, viu? Esses últimos 2 que eu usei aqui de marca X, e tinha alguns que eram abertos também. Porque na primeira tem que deixar para fazer por último devido ao tempo gasto para fazer. Aqui eu penso assim, se você leu a questão, sabe como resolver, resolve e manda bala. Deixar por último ou resolver no começo, se você sabe resolver, não vai fazer diferença. Eu penso assim, se você sabe, você tem que começar sempre pelas disciplinas que você tem maior domínio. Então, de repente, apareceu uma questão dessa, você domina. Só para não gastar o seu tempo, aproveitar, de repente você chega no final, não vai ter tempo de resolvê-la. Aí vai estar saindo. E o peso da questão, muitas vezes, numa prova, né, pode ser diferente de outra, dependendo da quantidade de acerto dessa questão. Se sabe resolver, não deixa para depois, não. Eu acho assim, tem que resolver na hora. Tá? Aí o tempo... Não, isso eu concordo com você. Agora, não se esqueça que o tempo que é para você é para todo mundo a questão. Se você sabe resolver, você está saindo na frente. É assim que eu penso. Vai no que você sabe primeiro.
Então, deu letra E, né? Na alternativa, deu letra E. Vamos lá. Na questão 5, creio que seja a última dessa parte, a cal virgem para uso culinário, óxido de cálcio, cal virgem, com alto grau de pureza, tem o poder de conferir aos doces de frutas uma fina camada de aspecto vítreo na superfície. Né? O pessoal, às vezes, doce de abóbora, aquelas abobronas, né? Doce de abóbora, corta em cubo, o pessoal corta em cubo, coloca de molho em água com cal. Aí, o que acontece? Ela endurece por fora, mas fica mole por dentro. Aí põe para cozinhar na calda lá, não sei como é que o processo faz, a calda acaba, muitas vezes, penetrando dentro, aí fica aquela coisa crocante por fora e molinha por dentro, cheia de calda. Deu água na boca, né? São as famosas frutas cristalizadas que causam reações de amor e ódio entre os comedores de panetone. O processo de formação dessa camada começa com a adição da cal virgem à água, formando uma base conforme a equação. Então, isso aqui é chamada de cal virgem, também conhecida como cal viva. Cal virgem ou cal viva. Depois de jogada na água, aí ela vira hidróxido de cálcio, cal extinta, cal apagada ou cal hidratada. Você pode encontrar qualquer um desses nomes, tá? Então, cal virgem ou cal viva, jogou na água, vira cal extinta, cal apagada, cal hidratada, hidróxido de cálcio. O ΔH dessa reação é de menos 65 kJ. Em seguida, essa base reage com dióxido de carbono, liberando vapor d'água e formando um sal que, ao se cristalizar, forma a camada vítrea que recobre as frutas cristalizadas. Calcule o valor do calor de formação do hidróxido de cálcio. Ele quer a entalpia de formação, calor de formação, agora foi o termo correto, né? De formação do hidróxido de cálcio em kJ por mol, considerando que a entalpia de formação da cal virgem seja do CaO, né? Menos 635 kJ e da água menos 286. Está aqui, então, os dados, a reação, o ΔH da reação. Menos 635, menos 286, e aqui X eu não sei o valor disso aqui, é o que ele pediu. Aqui eu vou ter um valor total de menos 921, e aqui eu vou ter um valor X. Então, entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, está aqui, esse é um exercício pedindo para calcular a entalpia de formação, tá? Entalpia dos produtos X, no caso, entalpia dos reagentes, menos 921, e o ΔH, menos 65, foi dado. Menos com menos vai dar mais, passa para o outro lado, menos, né? Passei para o outro lado, ficou menos, ou o X, né? Vai ficar igual menos 921, menos 65, menos 986 kJ. Aqui a gente encerra uma bateria de 5, 6 exercícios aí da parte de entalpia de formação, e a gente vai para o último tipo de entalpia de ligação. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa parte, gente? Vamos lá, então. Ok, tudo certo, Bia, valeu. Então, entalpia de ligação. Então, nós falamos tipos de entalpia. Falamos entalpia de combustão, mostramos o que é uma reação de combustão, e a entalpia de combustão tem que ser em função de 1 mol de substância queimada. Entalpia de neutralização, ácido, base da sal e água. Fizemos o comentário sobre ter um valor quase que constante na pergunta da colega, né? E entalpia de formação, a entalpia de formação, como a gente usa para calcular entalpia de reação, e agora a entalpia de ligação. Aqui, ó, a pergunta, não me lembro, desculpa quem perguntou, se entalpia de quebra é endotérmica ou isotérmica. Olha aqui. Entalpia de ligação é a quantidade de calor envolvida na quebra, positivo, ou na formação, negativo,
de 1 mol de ligações no estado padrão. O que quer dizer esse mais e esse menos? Quantidade de calor envolvida na quebra, então, é endotérmico, absorve calor para quebrar. Ou na formação, exotérmico, libera calor para formar a ligação. De 1 mol de ligações no estado padrão. Para cálculo do ΔH usando entalpia de ligação, use HR menos HP. No exercício, eu vou dizer para vocês por que dessa inversão, tá? Por que dessa inversão? Na entalpia de formação, HP menos HR, final menos inicial. Na entalpia de ligação, nós vamos usar a equação invertida. Reagente menos produto. Vamos ver aqui um exemplo e falar por quê. Primeiro, você identifica um exercício que é entalpia de ligação, porque ele te mostra ligações dos átomos, né, formadores das substâncias na reação. E ele fala a energia de ligação. Então, aqui não é entalpia de formação que nós vamos explorar, é entalpia de ligação mesmo. E todo exercício que explora entalpia de ligação, ele vai te fornecer essas ligações à vista. Você vai ver as ligações químicas. E te dá o valor da entalpia de ligação sem sinal. Sem sinal. Por que sem sinal? Para você decidir qual desses valores vai ser positivo, qual desses valores vai ser negativo. Deus do céu. Na hora de uma prova, a gente sabe a pressão que é, né? Já não tem mais unha para roer. Aí chega e ter que decidir quem é mais, quem é menos. O que for de reagente é mais. O que for de produto é menos. Então, para tirar essa preocupação da sua cabeça, ter que ficar lá toda hora, o que é de reagente é mais, o que é de produto é menos. Porque nos reagentes sempre quebra ligações. Nos produtos sempre forma ligações. É igual aquele exemplo que eu sempre dou do brinquedinho da Lego. Reação química é igual ao brinquedinho da Lego. Você está lá em mãos, montou um carrinho e um aviãozinho. Brincou com eles. Desanimou. Você desmancha e monta uma casinha e um barco. As mesmas peças que eram carrinho e aviãozinho, virou casinha e barco. O que mudou foi o arranjo das peças. O que você fez foi desmontar e remontar as mesmas peças, só que formando outros brinquedos. Reação química também é isso. Aqui você vai desmanchar sempre nos reagentes, remontar as peças para formar novos produtos. Vamos ver como é que a gente lida com isso. Aqui estão as entalpias de ligação e aqui estão as fórmulas estruturais. A reação é CH4 mais 2O2 dá 1 CO2 e 2 águas. Sempre nos produtos, sempre nos reagentes, ocorrerá desmanche das ligações, quebra. Aí vai ficar os H separados, os O separados e o carbono também. Todo mundo separado. Aí vem para cá e remonta. Pega um C, junta com 2 O, vira CO2. Pega 2 H, junta com um O, vira H2O. Os outros 2 H, junta com um O, vira H2O. Então, aqui sempre vai quebrar. Aqui sempre vai formar. Então, a entalpia aqui sempre vai ser positiva, a entalpia sempre aqui vai ser negativa. Então, para que eu vou ficar batendo cabeça e pôr sinal aqui? Isso aqui é de reagente, vou pôr sinal de mais. Isso aqui também é de reagente, vou pôr sinal de mais. Isso aqui é de produto, vou pôr sinal de menos. Isso aqui é de produto, vou pôr sinal de menos. Balela, para quê? Invertendo a equação, ela já põe o sinal para você. Você não precisa ficar preocupando com o sinal. Você vai fazer ΔH igual HR menos HP. Está vendo o menos? O menos é do produto. O HR é positivo. Então, a inversão da equação, ela já põe o sinal.
Você não fica preocupado com isso. Então, e se tiver sinal, se tiver, dificilmente aparece aqui com sinal. Eu não lembro de ter visto. Mas se tiver, esquece que tem sinal. Trabalha com a equação HR menos HP, ela já toma conta de pôr o sinal para você. Aí vai ficar. Cada CH vale 410. Viu? Quando faz a fórmula estrutural, você já tem uma visão ampla. São 4 vezes 410. Cada O dupla O, 500. Então, aqui eu vou ter 500 e aqui embaixo 500. 2 vezes 500. Cada C dupla O, melhor, aqui somando tudo, vai me dar a entalpia dos reagentes 2.640. Não pus sinal nenhum. 4 vezes 410, somando com 1.000, vai dar 2.640. Cada C dupla O é 800. Então, eu vou ter 800 com 800. 2 vezes 800. Cada HO, 460. Eu vou ter 4 vezes 460. Executando a conta aqui, vai dar 3.440. HR menos HP. Olha aqui, ó, a equação já põe um menos para o que é produto para você. Ela já pôs o sinal de menos para quem é do produto. E o que é de reagente ficou com sinal de mais. Você não precisa ficar quebrando cabeça, escolhendo aqui quem vai ser mais, quem vai ser menos. Esquece. Essa inversão é para ela atribuir sinal total dos reagentes menos total do produto. Eu vou ter uma entalpia de 800 kJ por mol de metano queimado. O O2 vai entrar no cálculo, sim, porque aqui é a entalpia da ligação dele e não a entalpia de formação dele. Tá? Para quebrar essa ligação, eu preciso de 500 kJ para quebrá-la. Então, aqui eu não posso considerar zero. Obrigado por ter perguntado, viu, Guilherme? Para chamar a atenção. Foi ótimo. Então, a substância aqui, as entalpias que estou lidando, não são entalpias de formação, são entalpias de ligação, quantidade de calor necessária para quebrar essa dupla ligação. São 500 kJ. Beleza. Vamos ver mais exercício. O clorofórmio ou triclorometano é um composto orgânico de fórmula CHCl3, usado como anestésico. A reação mais importante do clorofórmio é a mistura com fluoreto de hidrogênio, produzindo CFC22. Né? Os CFCs, né, condenados na década de 80 são destruidores da camada de ozônio. Um precursor da produção de Teflon, como apresentado a seguir. Então, está aqui o triclorometano, com 2HF, CHClF2 e 2HCl. Essa reação libera 44 kJ por mol. Ele me deu a entalpia da ligação CH, CCl, HF, CF. Fazendo uso das informações contidas na tabela ao lado e não acima, calcule a energia de ligação em kJ por mol para a ligação HCl. Ele quer a entalpia de ligação HCl. Vamos lá. CHCl3, fórmula estrutural. 2HF. CHF2Cl, 2HCl. Essa entalpia tem ΔH de menos 44 kJ. Ok? Vamos distribuir os valores. CH 413. Está aqui. 413. O CCl é 330. Os HFs, 568. Agora, para o lado dos produtos. CCl 330, CH 413 e o CF 488. Ele quer a entalpia da ligação HCl, por isso que eu pus X e X.
Bem, atenção para um detalhe. Se você não observar isso na hora da resolução, não tem problema. Eu chamo atenção para esses detalhes. De repente, na hora que você observou, facilita a sua vida. 330 aqui, ó, tá vendo o CCL? Está repetido aqui. CH 413 está repetido. Você já pode cancelar, porque você vai fazer isso menos isso. Você já pode tirar eles daqui. O 330 e o 413. Vai ficar 2 vezes 330 mais 2 vezes 568. Dá 1.796. Ok? Se você não perceber na hora, esse total vai estar somado aqui, o número vai ficar um pouco maior, sem problema. Mas se você percebeu, cancela, vai lidar com um número menor, não é? Né? Não é coisa de outro mundo. Fala assim, nossa, eu esqueci, vai errar. Não vai, não. Porque esse mesmo total vai estar atribuído aqui. 2 vezes 488 mais 2x. Isso vai dar 976 mais 2x. Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, está aqui o ΔH. Jogando na equação, entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos, ΔH menos 44, entalpia dos reagentes 1.796, sem sinal, né, gente? E entalpia dos produtos menos, aqui a gente coloca parênteses, 976 mais 2x. Menos 44, substituímos os valores, tirando os parênteses, menos 44, 1.796, menos 976, menos 2x. Juntando todos esses números por um lado, ou melhor, menos 2x passa ele para cá, mais 2x, e o menos 44 passa para cá positivo. Fiz o contrário do que eu pensei. Vai dar menos 864, menos 2x, x, 432 kJ. Pode ser por mol? Olha aqui, o x não é a entalpia de uma ligação HCl, de um mol de ligação HCl, então não precisa, já terminou aqui o exercício. 432 kJ por mol. Essa é a entalpia de ligação do HCl. Aí, se colocar menos, ele está falando da formação dessa ligação. Se colocar mais, está falando da quebra dessa ligação. Mas aí, tanto fez como tanto faz, vai depender das alternativas. Pergunta, turma. Se der fórmula molecular e a reação for do tipo entalpia de ligação, o comando da questão vai me informar isso? Qual o tipo de entalpia? Ou, normalmente, ela sempre vem na forma estrutural? Veja bem. Sempre vai vir isso aqui para você, viu? Quando é entalpia de ligação, sempre vai vir, ele vai te mostrar as ligações envolvidas nos componentes. Quanto a isso, não se preocupe. Entalpia de ligação é visível. Entalpia de formação vem no exercício falando entalpia de formação. Dadas as entalpias, formação padrão. Dadas as entalpias de formação. E quando é entalpia de ligação, talvez ele não fale no enunciado do exercício, mas ele vai te dar, ele vai te mostrar aqui o valor de cada ligação. Aí você vai entender na hora que é entalpia de ligação. Aí você consegue diferenciar fácil, viu? Não vejo maiores problemas nessa identificação, não, tá? Mais alguma pergunta? Estejam à vontade, gente. Eu que agradeço, Larissa. Obrigado, eu. Tranquilo? Vamos lá. Mais um para a gente fechar a nossa aula de hoje. Analise a representação. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele te dá isso aqui, ó, estruturas, para você identificar. Agora, cuidado, que nem sempre
Todas que estão aqui você vai usar. Aqui ele deu tudo quanto é jeito. NH, N simples N, N dupla N, N tripla N, O simples O dupla O, OH. Vamos ver. De repente, nem precisa usar tudo, mas ele te deu, para você escolher. Analise a representação da equação simplificada e não balanceada da reação química do sequestro de oxigênio pela hidrazina. Hidrazina é isso daqui, mais O2 dá N2 mais H2O. Pode-se realizar uma estimativa da variação de entalpia dessa reação a partir dos dados de entalpia das ligações químicas, energia de ligação, envolvidas no processo, à pressão constante, conforme informações apresentadas no quadro. Está aqui. Acerca da reação de sequestro de oxigênio pela hidrazina e das informações apresentadas no quadro, analise as seguintes afirmativas. Trouxemos o quadro para cá. 1. A variação da entalpia para a reação envolvendo 1 mol de hidrazina é menos 585 kJ por mol, tratando-se de uma reação exotérmica. A reação é essa. Vamos ver se procede. Quando balanceamos essa equação, vai dar 2H2O aqui, tá? Cuidado. Ele chamou a nossa atenção no enunciado. Essa equação não balanceada. Como aqui tem 4 hidrogênios e aqui tem 2, acaba multiplicando por 2. Fica 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Então, o balanceamento exigiu só uma multiplicação por 2 aqui. Ok. N simples N vai usar, N tripla N também. Agora, N dupla N não vai usar, tá vendo? Por isso que eu falei, tome cuidado, nem sempre vai usar tudo que está aqui. NH, eu tenho 4, né? Vamos distribuir, dá 389. N simples N, 163. O dupla O, 498. N tripla N, 946, está aqui. HO, são 4 HO. Né? Está aqui, ó, 464. Beleza. O total aqui, vamos tentar resolver. 4 vezes 389 mais 163 mais 489. Né? 4,389 mais 163 mais 498. Aqui vai dar 946 mais 4 vezes 464. O total de cá, 2.217. O total de cá, 2.802. HR menos HP. 2.217 HR menos 2.802, que é HP. Isso vai dar menos 585 kJ por mol de hidrazina. Foi o que ele afirmou. Verdadeiro item 1. Beleza. Vamos ver o item 2. A hidrazina é classificada como uma base de Lewis, devido ao fato de seus átomos de nitrogênio apresentarem pares de elétrons disponíveis. Ácido e base de Lewis. Está aqui para você não se confundir. Ácido de Lewis é toda espécie que recebe par de elétrons. Base de Lewis é toda espécie que doa. Então, a hidrazina é uma base de Lewis, pode ser classificada assim como uma base de Lewis, que ela pode doar pares de elétrons no nitrogênio aqui. Dando o exemplo para você aqui, ó, H+, mais NH3, dando NH4+. Isso aqui é uma reação que procede dessa forma. O H+, encontra o NH3, o par de elétrons que está sobrando no nitrogênio é capturado por esse H+, vira NH4+. NH3 doou par de elétron é base. O H+, que recebeu o par de elétron, é ácido. Então, isso aqui é uma breve revisãozinha para você entender essa definição e saber por que a alternativa 2 é verdadeira. Então, pelo fato dele ter pares de elétrons livres no nitrogênio, pode ser considerado uma base de Lewis com a capacidade de doá-los. Item 3.
A molécula de água apresenta geometria angular. Isso aqui, H2O, hidrogênio família 1A, faz uma ligação. Oxigênio da 6A. Por que o oxigênio faz duas? Porque ele é da 6A. Tem 6 elétrons na camada de valência. Precisa de 2 para ficar com 8. O número de ligações que um átomo, o número de elétrons que um átomo precisa para inteirar 8, é o número de ligações covalentes normais que ele vai fazer. Salim, mas o hidrogênio faz uma ligação e ele só tem um elétron. Sim, o hidrogênio é uma exceção. Ele estabiliza com 2. O berílio estabiliza com 4 e o boro B, estabiliza com 6. Os demais todos estabilizam com 8. Quem mais faz ligações vai no meio da molécula. Então, no caso, o oxigênio faz 2 ligações, vai no meio e, ao redor dele, os hidrogênios fazendo ligações covalentes. Sobrou elétrons no átomo central, molécula de 3 átomos, sobrando elétrons no átomo central, sobrou elétrons livres no átomo central, a geometria é angular. Verdadeiro o item 3. Atenção, se não tivesse sobrado elétrons livres no átomo central, essa geometria seria linear. Como sobrou, a geometria é angular. 4. A variação da entalpia para a reação envolvendo 1 mol de hidrazina é mais 343 kJ por mol, tratando-se de uma reação endotérmica. Falso que nós vimos, né? Vamos voltar no quadro anterior, para vocês certificar desse item. Aqui, ó, libera 485 kJ. Ele está falando que envolve 343 kJ, sendo uma reação endotérmica. Falso o item 4. Aqui nós temos 1, 2 e 3, letra B de bola. São verdadeiros. Certinho, turma? Encerrando por hoje. Alguma pergunta antes do encerramento? Queira questionar alguma coisa? Esteja à vontade. Certinho, Bia? Tudo certo, Salim. Obrigado. Obrigado, eu. Ei, voz bonita, hein? Gente, Deus ilumine o caminho de vocês sempre. Estejam assim nessa disposição, nessa garra, nessa persistência. Falou? Um bom fim de semana. Obrigado, Guilherme. Lembrou, né? Danadinho. Bom final de semana para você, Salim. Obrigado, Gabriel. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Aquele big abraço fraterno para todos vocês. Eu que agradeço pela presença, Bia. Maria Eduarda, fique com Deus também. Saudade das aulas presenciais, sim, Maria Eduarda. E como? Espero terminarmos o ano e você não precisar mais vê-la numa aula assim, numa faculdade, se Deus quiser, viu, Maria Eduarda? Deus te acompanhe. Obrigado, Milene. Você também lembrou, né, danadinha? Valeu, valeu. Forte abraço, gente. Boa noite. Gustavo, está aí ainda? Obrigado, Abelar. Ô, Abelar, tudo bem? Precisar, só solicitar, viu, Abelar? Seu sobrenome é Fismet? Ou é algum termo assim colocado? Física médica, ó, você faz física médica, menina, na UFO, parabéns. Encarando um cursinho para prestar outra coisa, certamente uma medicina, de repente, não sei. Parabéns, muito bom. É isso que eu falo, é medicina. Deus abençoe que você vai ser bem-sucedida, viu? O negócio é garra, e vocês mostram muita garra, muita vontade. Com Deus. Forte abraço.